Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo a este canal de leitura das Escrituras, de mensagens bíblicas, porque aqui nós temos a Palavra de Deus como nossa única regra de fé e de prática. E nós concluímos ontem a leitura do livro de Êxodo e vamos ler agora o Evangelho de Mateus. Nós vamos começar a leitura do Evangelho de Mateus, mas antes, como eu sempre faço, eu trago uma introdução ao livro que nós vamos ler. Isso é muito importante para que você, de fato, tenha uma compreensão melhor a respeito do livro que será lido, da mensagem do livro, dos ensinamentos do livro que será lido. Então, nós temos como objetivo, neste vídeo, trazer a você uma breve introdução do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo o registro de Mateus, que é o próximo livro que nós leremos, né? E quem é o autor do Evangelho de Mateus? O próprio Mateus, também conhecido como Levi. Levi era um cobrador de impostos e foi chamado por Jesus para ser um dos seus 12 discípulos. E depois da sua conversão, Mateus passou a seguir Jesus bem de perto, o grande mestre, vendo tudo, ouvindo tudo, observando tudo. Por isso, mais tarde, inspirado pelo Espírito Santo, guiado pelo Espírito Santo, Mateus registrou tudo aquilo que ele viu e ouviu enquanto caminhava com Jesus, enquanto servia ao Senhor Jesus Cristo, matriculado na escola de Jesus Cristo. E fez isso em linguagem simples, direta, de maneira ordenada. Então, o Evangelho de Mateus é de fácil leitura. Se você nunca leu o Evangelho de Mateus até hoje, você vai amar ler esse Evangelho, não é? Os acontecimentos narrados aqui ocorreram principalmente na Palestina durante os anos do ministério de Jesus, provavelmente entre os anos 27 e 30 depois de Cristo, é claro, não é? Já o Evangelho em si foi escrito provavelmente entre os anos 60 e 70, aproximadamente a uns 30 anos depois da morte de Cristo. E esse Evangelho foi escrito em uma época em que os cristãos estavam enfrentando a perseguição e a fé precisava ser fortalecida e reafirmada todos os dias em meio a toda aquela perseguição. E qual é o tema principal do Evangelho de Mateus? Do que ele trata? Mateus quer nos mostrar que Jesus é o Messias prometido nas Escrituras do Antigo Testamento. Que Jesus é o Rei esperado, o descendente de Davi, o Filho de Deus, que veio trazer o reino de Deus, implantar o reino de Deus entre nós. Você vai encontrar, às vezes, a expressão reino de Deus e reino dos céus. Saiba que essas expressões são sinônimas. Reino dos céus e reino de Deus significam a mesma coisa. Então Jesus, como descendente de Davi, como filho de Deus, ele veio trazer o reino e implantar o reino de Deus entre nós. Esse evangelho tem algumas características bem marcantes. Por exemplo, ele faz muitas ligações com o Antigo Testamento. São dezenas de citações mostrando que Jesus cumpriu as profecias antigas. Mateus também organiza o ensino de Jesus
em 5 grandes discursos. O mais conhecido é o Sermão do Monte, nos capítulos 5, 6 e 7 desse evangelho. E quais são os personagens principais no evangelho de Mateus? O Senhor Jesus, é claro, os seus pais, Maria e José, seus pais terrenos, humanos, Maria e José, João Batista, um primo de Jesus, que veio para preparar o caminho do Messias, do Senhor Jesus Cristo, os discípulos, entre eles a gente destaca Pedro, Tiago e João, os líderes religiosos da época de Jesus também tiveram um papel muito importante nas narrativas desse evangelho, como os fariseus e os saduceus, e também podemos citar Pilatos e Herodes, ambos ligados à prisão e crucificação de Jesus. E os ensinamentos de Mateus? Os ensinamentos de Mateus são profundos e práticos. Jesus nos ensina a viver com justiça, com obediência, com misericórdia, com humildade e fé. Ele nos chama ao arrependimento, ele nos envia a fazer discípulos de todas as nações. Mateus é um evangelho que transforma a nossa forma de ver o reino de Deus. E ele tem algumas curiosidades interessantes também. Primeira, eu listei 3. Primeira curiosidade, só Mateus registra a visita dos magos ao menino Jesus. Segunda, o único evangelho onde Jesus usa a palavra igreja é aqui em Mateus. Terceira, a forma como o livro é organizado, com os seus 5 grandes blocos de ensino, o que nos parece bem intencional, uma maneira didática de apresentar Jesus Cristo e os seus ensinamentos. Então, à medida que lermos juntos este evangelho, o meu convite a você é: ouça com atenção, reflita sobre as palavras de Jesus e permita que ele transforme a sua vida, que ele conduza a sua vida. Que essa leitura, a leitura do Evangelho de Mateus, fortaleça a sua fé e enche o seu coração de esperança. E se prepare, porque depois de amanhã começaremos a leitura deste belíssimo Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Você pode estar se perguntando, por que depois de amanhã e não amanhã? Ok, farei um vídeo curto explicando esta e outras mudanças aqui em nosso canal. Então, para você não perder, acione aí o sininho das notificações para ser avisado quando sair este vídeo e os outros também. Mas fique ligado. Que Deus te abençoe, que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe a sua família. E se prepare e vamos juntos na leitura do Evangelho de Mateus, o primeiro livro do Novo Testamento. Um forte e carinhoso abraço. Fique com Deus.